E aí, galerinha? E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, é o capítulo 8, a Revolução Industrial e as doutrinas do século XIX. O surgimento da maquinofatura, que tem como objetivo analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Está na página 105 até a página 106, que é o processo de industrialização inglês. E também tem os protestos dos trabalhistas, tá ok? Então vamos lá. Falando um pouco sobre a Revolução Industrial, foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e também consolidou o processo de formação. O processo de formação de quê? Do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia, na economia, como está dizendo para vocês, na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade. Uma vez que acelerou o processo de maquinofatura, uma vez que acelerou o processo da produção, de manufatura, de mercadoria e a exploração dos recursos da natureza, não é verdade? Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações do trabalho, não é verdade? Mas o trabalhador na Revolução Industrial, a Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro, ou seja, pela mão. Isso é um modo de produção manual que utilizava o que? Eu posso falar para vocês? Utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim a manufatura foi substituída pela maquinofatura, ou seja, pelas máquinas. O homem deixou as mãos para trabalhar com máquina. Então foi aí a grande revolução industrial. E com a maquinofatura não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria. Pois uma pessoa, como posso dizer a vocês, manuseando as máquinas, conseguia trabalhar, processar mais rápido, tanto a parte de cozinhar e também a parte do salário do trabalhador. O que o homem faz o que 50 homens fazem em um dia, uma máquina faz em 1 hora, por exemplo. Então, foi aí que teve esse processo. Aí vocês observam aí essa revolução industrial, que é a manufatura, a maquinofatura, a nova divisão do trabalho e também a invenção da máquina a vapor. Artesanato, manufatura e maquinofatura. O que é artesanato? O que é manufatura? A manufatura. O que é maquinofatura? Qual a diferença entre esses processos produtivos? O artesanato utiliza-se como energia principal a força humana. O trabalho era feito em oficinas e sem grandes divisões. O mestre de ofícios passavam ao conhecimento para os produtos artesãos que dominavam todo o processo produtivo.
a produção ocorria de forma lenta. A manufatura, apesar da utilização de máquinas ainda rudimentares, a energia utilizada no trabalho ainda era humana ou animal, e a unidade produtiva era a oficina. O que existia de diferente do artesanato é a divisão do trabalho. Enquanto no artesanato o mesmo trabalhador poderia dominar todo o processo produtivo, na manufatura havia uma especialização maior velocidade do processo produtivo, se comparando ao artesanato. A maquinofatura é a força humana ou animal, é substituída como fonte de energia, que era pelo carvão mineral. As máquinas também evoluiu e são feitas com materiais como o ferro. A unidade produtiva é a fábrica. Ocorreu uma divisão do trabalho e uma maior especialização no processo produtivo, que é a alienação do trabalho, que é a produção rápida e em larga escala. As transformações ocorridas, que é a maior produção ou menos tempo com menos custo, o que aumenta o lucro, você pode observar aí no slide, é o trabalho com uma máquina produzia mais do que diversos trabalhadores sem máquina. Maior lucro para os donos das máquinas, que investiram cada vez mais na mecanização do processo produtivo. Viu? Então, isso aí é o processo da Revolução Industrial. Então a primeira Revolução Industrial, como eu falei para vocês lá, que você pode ver aí, inicia na Inglaterra no século XVIII. Destaque para a indústria textil, maior desenvolvimento científico e tecnológico, a transformações também nos transportes e nas comunicações, assim como nas relações sociais. Viu? Só para resumir tudo, eu vou deixar um pequeno vídeo para resumir o máximo do máximo, tá bom? Então fiquem com Deus e um forte abraço. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica, e eu vou mostrar para vocês o que foi a Revolução Industrial, que foi, na verdade, um conjunto de transformações significativas na economia, sociedade, no modo de produção, afetando diretamente a vida das pessoas. É como se a gente fizesse o seguinte: trocasse o artesanato e a manufatura pela maquinofatura. Em linhas gerais, é o surgimento das máquinas, mas isso vai mudar completamente a vida das pessoas. Mas existem algumas fases dessa revolução. A primeira revolução foi de 1750 a 1850, que teve como principal característica o pioneirismo inglês. É como se a gente falasse, a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. Primeiro surgiu lá, depois atingiu outros países. E por que surgiu inicialmente na Inglaterra? É simples, vou mostrar para vocês. Acúmulo de capitais adquiridos através do Ato de Supremacia e Navegação, de 1650, onde a Inglaterra passou a monopolizar o comércio colonial atlântico. Ela tinha dinheiro pra caramba. A gente vai ter também a ideia de que a Inglaterra tem proximidade com minas de carvão, que vai ser a primeira fonte energética do processo de Revolução Industrial. E é lógico, precisa de transporte. Para isso, vias fluviais navegáveis dentro do território inglês. Mas tem mais características dessa primeira fase da Revolução. Por exemplo, a gente vai ter inicialmente a indústria têxtil, que vai ser impulsionada através de um inventor chamado James Hargreaves, que vai criar o tear hidráulico, a famosa Spinning Jenny. A gente também tem como característica desse processo a ausência de leis trabalhistas. Sem leis trabalhistas, fica mais ou menos amando aí do que o patrão vai fazer, do que ele vai falar para os seus trabalhadores. Então a gente tem mais ou menos uma carga de trabalho de 16 horas por dia. É aquela ideia de que tempo é dinheiro. Mas a segunda fase da Revolução Industrial, as coisas começam a mudar um pouco. Muda um pouco também a tecnologia. A revolução, que se restringia apenas à Inglaterra, ela atinge outros países, como Estados Unidos, França, Bélgica, Japão, entre outros. E a gente vai ter também o petróleo como uma importante fonte energética. E a terceira revolução, que começou em 1945, pelo final da Segunda Guerra Mundial e vai até os nossos dias atuais, ela é caracterizada pela indústria de alta
tecnologia, sim, onde a gente pode citar aí a informática que surgiu com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente pode citar também a energia nuclear e até mesmo a indústria farmacêutica que tem grande avanço. Infelizmente, o processo de guerra faz a tecnologia aumentar, ainda mais a Guerra Fria, aquele debate entre Estados Unidos e União Soviética contribuiu com tudo isso.